Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Hoje, um programa muito especial, recebendo uma executiva incrível. Vocês vão conhecer a história dela aqui. Mas antes, eu quero primeiro te agradecer pela sua audiência e pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha. Isso nos ajuda a trazer executivos para contribuir com histórias que vão gerar insights e transformar a sua carreira. Hoje, recebendo a executiva de comunicação e marca, Thaís Cavicchioli. Ela tem uma vasta experiência aí no mundo corporativo, trabalhando com marcas com propósito. Então, tudo isso a gente vai discutir no episódio de hoje. Thaís, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Bacana. Thaís, como é que comunicação e marca entrou na sua vida? Entrou desde cedo, na verdade. Quando a gente é criança, né? Eu falo que 17 anos, que é quando a gente entra na faculdade. Hoje em dia a gente ainda é criança. É difícil a gente saber o que é trabalhar. A gente conhece carreiras grandes, medicina, direito. A gente não sabe o que é realmente estar num escritório trabalhando. E professores, família, todo mundo sabia que eu tinha justamente essa proximidade e facilidade com essa área de comunicação. Era muito fácil a minha comunicação com as pessoas, etc. Gostava da área de humanas. Mas eu falei, nossa, é estranho, né? Mas o que é trabalhar com comunicação? E eu me formei em Relações Públicas, que eu achava que era o curso mais abrangente de comunicação, que eu poderia pegar esse expertise, essas informações da faculdade e poder colocar em quase todas as carreiras. E aí, eu, na época de estágio, estagiei com várias áreas de relações públicas, desde eventos, relacionamento com o cliente, tudo que eu pudesse realmente contatar e ter experiência, até que eu tive a grande oportunidade, que foi estagiar na Unilever, que acho que é uma grande escola de marcas que a gente tem no Brasil, e eu vi justamente o que era construir uma marca. Lógico, quando a gente fala em relações públicas, a gente já fala de marca, mas marcas institucionais, mas principalmente uma marca que fosse estar ali no dia a dia do consumidor, no dia a dia das pessoas, e como trazer algo para essas pessoas. Foi uma grande escola, eu tive a possibilidade de trabalhar com uma das maiores marcas do país, que é Omo, e como eles podiam falar de desenvolvimento infantil dentro de roupa, né? Então, foi uma grande escola e foi aí que eu comecei a querer trabalhar cada vez mais com marcas. Espetacular. Você falou da Unilever, e a Unilever ela se tornou a marca Unilever conhecida muito recentemente, porque assim, conhecia-se mais as marcas que ela produzia e trabalhava do que propriamente da empresa que fazia. E aí as pessoas começaram a olhar os rótulos e falaram, poxa, a Unilever ela tem várias outras unidades. Como é que é isso nessa questão de comunicação e marca? Porque a Unilever usou uma estratégia de não usar o nome dela e posicionar a marca mesmo. Como é que isso funciona dentro da organização? Sempre tive curiosidade pessoal mesmo. São separados, né? Mas assim como todo grande marca, ela tem que ter realmente esse alinhamento entre o que ela faz. Então, a Unilever, ela definiu sua marca, né, os seus valores, os seus propósitos, a sua essência como marca, né, muito associado ao bem-estar da pessoa, ao bem-estar da casa, e tudo que ela faz tem que estar alinhado com isso. Então, todos os seus produtos, todas as suas marcas não podem fugir disso. Nossa, né? O mesmo quando a gente fala de uma marca de produto, todas as suas ações, os seus produtos têm que estar alinhados com essa proposta de marca. Né? Então, quando você fala de uma marca institucional como a Unilever, ela precisa garantir que tudo que ela faça, porta para dentro ou porta para fora, tem esse alinhamento com a sua visão de marca, e é assim que ela começa a construir. Porque daí, cada momento que a pessoa tiver com o logo, ou com uma comunicação, ou ouvir a palavra, ela começa a associar com as mesmas informações. Nossa, você tá falando é fantástico, porque, por exemplo, o Omo se tornou tão emblemático que você não fala sabão em pó. Você fala, vou lavar a roupa com Omo, mesmo que você esteja usando muitas vezes uma outra marca. E aí eu vejo que quando uma empresa consegue atingir isso, a marca passa a ser parte da família, né? Porque, por exemplo, eu tenho o meu refrigerante preferido, ela não me patrocina, mas se quiser no canal, fica à vontade, que é a Coca-Cola. E assim, eu não consigo tomar outra coisa que não seja Coca-Cola, faz parte de mim, assim. Uhum. E como é que isso funciona dentro de uma organização? Como é que faz com que a marca se torne parte da família das pessoas? Eu acho que é justamente o que eu vejo hoje como um futuro de comunicação, né? Essas marcas, trabalhei muito com produto, né? Marcas de produto. Muitas empresas, elas são focadas no produto, né? Então, que produto eu quero lançar já é uma pergunta um pouco equivocada, porque, na verdade, que produto o consumidor precisa, ou que produto o consumidor pode vir a precisar no futuro. Mas quando a gente fala da marca, a minha pergunta é como que essa marca se torna relevante para a pessoa? Né? Como que, se essa marca saísse, se essa marca, sua linha de produto, etc., morresse amanhã, saísse do mercado,
como que ela se tornou relevante e vai fazer as pessoas se sentirem falta. Né? A Coca-Cola a gente sabe que tem a sua receita ali fechada, é o sabor que você gosta, mas a Coca-Cola sempre teve uma comunicação muito pautada em emoção. Fantástico. Né? Não tem quem não espera o final do ano pra ver uma propaganda da Coca-Cola na TV e o urso branco. Exato, né? E a gente não tem neve no nosso Natal. Exatamente. A gente não tem neve no nosso Natal. Né? Foi, inclusive, a Coca-Cola, uma das pessoas trouxe essa referência de Natal com neve, Natal vermelho. Verdade. Pro Brasil. Né? Então, ela conseguiu entrar na sua vida, entrar na sua família, justamente porque ela foi conectando com as suas emoções. Né? Então, ela não necessariamente precisa conectar com todas as pessoas, mas quando a marca ela define qual que é o seu público-alvo, como que ela vai se conectar, porque mesmo quando você define um público-alvo, tem muitas formas de você se conectar. Né? Por exemplo, a última marca que eu trabalhei, que é uma marca incrível, que é a parte de proteína vegetal dentro da JBS. Quando a gente fala de proteína vegetal, é um mercado extremamente novo, é amplo, você pode escolher falar como você quiser. Tem marcas que pegam mais pela parte de saudabilidade, tem marcas que pegam mais para a parte de sustentabilidade, tanto da natureza, quanto cuidado dos animais. Você pode escolher como você se conecta. E a Coca-Cola escolheu o emocional. Ela podia falar, eu sou um refrigerante mais saboroso. Ou podia vir para uma vertente nova hoje de saudabilidade. Ainda é refrigerante, você gosta, mas é saudável. Ela se conecta com o emocional. Ela se conecta com as emoções, com a vida das pessoas. Espetacular, espetacular. E traz uma série de marcas na cabeça, você começa a lembrar de todas as coisas que realmente faz parte do seu dia a dia, que muitas vezes você não percebe o que está por trás, que é como você se conecta, né? E eu vejo que você é muito pautado em valores, né? De você conectar os valores da empresa com seus valores, com o valor da comunicação, e você já falou o quanto isso é importante para a marca. Mas como tangibilizar isso para o consumidor? Porque eu faço treinamentos, né, de inteligência emocional também, eu peço para as pessoas fazerem uma lista de valores e elas têm uma extrema dificuldade de elencar os valores que são importantes para ela. Se pedir para hierarquizar, então, aí vira um complicado. Tanto que eu faço sempre um exercício e falo assim, olha, vocês têm aqui, me lista 10 valores, aí ela tem dificuldade de listar. Aí eu dou uma lista de 200, ela quer grifar tudo. Porque às vezes o valor, ele não tá no consciente da pessoa, ele tá no subconsciente. Como acessar isso na comunicação? Na verdade, você não acessa direto os valores da pessoa. É muito mais sobre as coisas que ela busca, as coisas que são importantes, né? Eu tava falando, a gente conversou um pouquinho antes, né? Marcas de esporte, que eu sou, né? Meu lado B é atleta, então sou fascinada por marcas de esporte. A marca de esporte tem marcas que são focadas em performance. Ela fala, eu tenho aqui o tênis que vai te dar a melhor corrida, o melhor salto de basquete. Tem outras marcas que trabalham o esporte por bem-estar, porque o esporte também traz saúde mental. Né? Então, as pessoas, ela sabe que ou ela tá num esporte porque ela quer performance, ou ela tá num esporte porque ela se sente bem fazendo. Então, ela não se pergunta por que eu tô no esporte, mas é essa mensagem que vai conectar com essa pessoa. Né? Como a Red Bull, por exemplo, né? Exato. A Red Bull, ela tá sempre vinculada a coisas de aventura, coisas mais radicais do que propriamente outras marcas de esporte ou de bebidas energéticas, alguma coisa assim, né? Exato. E a Red Bull, ela traz justamente a questão de... Lógico, né? Todo mundo conhece o Red Bull te dá asas, mas o asas do Red Bull não necessariamente é sobre esporte. Ele né? Assim que ela traz, mas se você olhar por trás, pode ser, te dá asas pra quê? Será que te dá asas pra você justamente se inspirar a realizar algo que você tinha medo, se inspirar a algo que você não tinha coragem? Entendeu? Te dar asas Nunca pra pensei quê? por esse lado. Juro, sempre estava relacionado, claro, um energético porque você precisa de energia, mas nunca energia focada em algo que não seja esportivo. Por exemplo, eu nunca tomei um Red Bull para ter que trabalhar, mas já tomei Red Bull antes de fazer uma atividade física porque eu queria aquele pump, aquele gás. Mas faz total sentido. É o profundo de um ponto de uma marca, né? Te dá asas, mas te dá asas pra quê? É óbvio, te dá asas pra você fazer um esporte radical, Sim. etc. Mas o que mais? Você precisa de asas pra quê na sua vida? Nossa, espetacular, espetacular. Marketing, comunicação e marca. Uhum. Entendo que comunicação e marca é um pilar do marketing. Hoje a gente olha na internet e vê as empresas querendo vender, e nem todas as empresas estão preocupadas em realmente construir uma marca. O quanto a comunicação e marca hoje está conectada com o que você vê hoje no mercado de marketing? Eu acho que é o essencial para se tornar um negócio sustentável. Né? Quando a gente fala comunicação, marketing, me formei em relações públicas, as pessoas, não, é propaganda. Sim, a propaganda é o que o consumidor final vê.
Mas por trás a gente tem muito business, a gente tem muito número. Onde que a gente quer chegar com o negócio? A comunicação e a marca estão ali para suportar o que o executivo definiu. Olha, eu quero vender tanto a tal preço, com tal rentabilidade, é esse o lucro que a gente espera para o ano. Não, a comunicação não anda sozinha. Então, a venda faz parte da comunicação. O nosso foco final é vender. Só que o negócio só se torna sustentável se for algo a longo prazo. Quando a gente fala muito de produtos, hoje a gente fala produtos digitais, então são serviços também. Quanto a gente é inovador? Ou quanto a gente traz uma solução tão diferenciada? Soluções tão disruptivas como redes sociais, como internet, é difícil trazer, você não tem isso todo ano. É muito mais pequenos ajustes, lapidações de produto, lapidações de serviços. Então, como que a gente torna isso a longo prazo, já que daqui 6 meses o que eu lancei, que era uau, ninguém nunca tinha pensado nisso, daqui 6 meses já tem alguém com um novo uau, nunca pensei nisso, e o que eu fiz já é obsoleto. Então, a marca, essa conexão de marca com o consumidor, é o que vai tornar o seu produto com maior longevidade, a sua marca com mais presença com o consumidor, essa fidelização que você tem com a Coca, por exemplo. É difícil hoje falar em fidelização, a gente, marketing talvez não seja mais tanto isso, é um pouco mais em serviços, mas em produto é muito difícil, porque a gente tem muita experimentação, muitos lançamentos, etc. Mas a questão é justamente essa, como que eu faço o meu consumidor querer esperar o meu próximo lançamento, tá conectado com a minha marca. E é justamente isso, como que eu me torno relevante na vida, não só com o meu produto. Perfeito. Você está falando que a comunicação e marca está numa camada muito mais profunda do marketing, porque eu vejo muitas empresas querendo focar na venda em si. E, por exemplo, a Coca-Cola nunca me vendeu nada. Toda a comunicação da Coca, pelo menos comigo, não foi falando a Coca está em promoção ou o valor dela é X. Nunca foi isso. E aí eu vejo que hoje, pelo menos no digital, porque eu já não assisto TV há muito tempo, então não vou te dizer o que anda passando por lá. Mas pelo menos o que aparece de propaganda no YouTube e tudo mais, são pouquíssimas marcas querendo impactar emocionalmente em relação ao produto dela, mas tentando vender alguma coisa. Então, se eu fosse diferenciar marketing e comunicação e marca, ela tá numa camada muito profunda e eu acho que ele é anterior ao marketing, é isso? Não, faz parte do marketing, é um dos pilares do marketing, nada pode caminhar sozinho. Então, o pessoal Se você não tem venda no final, também não adianta. Exato. Eu tenho que estar associada com a estratégia de vendas, a comunicação tem que estar associada com tudo isso. E é uma questão muito importante que também não é só emocional, A gente, por exemplo, uma das plataformas importantes ali que a gente tinha criado para Incrível era informação. Eu não estava no emocional da pessoa, entre aspas, não me interessava tanto qual tinha sido o seu driver para hoje, nesta refeição, você não querer comer carne animal. Vou comer uma carne vegetal. Mas a gente percebeu que, por exemplo, as pessoas tinham um leque de informações. Elas não sabiam a parte nutricional, não sabiam como preparar. Você é a marca que vai te ajudar. E a gente ajudava com informação. Não que a gente deixava de lado o emocional, porque somos humanos ainda. Mas o principal pilar era a informação. Por isso que eu acho que é muito importante o marketing de conteúdo. Qual que é o conteúdo que essa pessoa quer? É um conteúdo emocional? É uma informação? Ou a gente falando de esporte, eu quero falar sobre performance, vou trazer médicos, etc. Quem que eu trago? Com o que eu alimento a minha relação com essa pessoa? As nossas relações mesmo em troca de amigos, vamos por assim, na nossa vida pessoal, é uma troca de informações. A gente tá falando aqui de carreira, a gente tem aqueles amigos que são os amigos de carreira, que eu tô com uma dúvida aqui no meu trabalho, vou marcar um café, chamar para um happy hour essa pessoa. Tô com uma dúvida, mulheres, a gente tô com uma dúvida aqui de roupa, não sei o que lá, chamei as minhas amigas que entendem de roupa para me dar essa informação. Como que eu quero estar presente e ser um amigo dessa pessoa, Quando ela vai buscar informações, a gente tem tanta informação disponível, tanto conteúdo disponível nas nossas vidas, ela vai querer me ouvir, O que eu tô trazendo de diferente para a vida dessa pessoa? Perfeito. Não é só emocional. Perfeito. Conteúdo é rei, No final das contas, porque eu vejo, assim, muita dúvida em relação às pessoas a certas coisas, que às vezes elas reagem
talvez é uma propaganda, alguma coisa, mas ela faz isso inconscientemente sem ela perceber. Nem se falou da carne. Então, nos Estados Unidos teve a segunda sem carne, né, que o prefeito lá de Nova York instituiu há alguns anos atrás. Mas a pessoa, por exemplo, às vezes ela fala, poxa, mas que absurdo, um dia sem carne. Mas, por exemplo, às vezes ela passa o dia inteiro sem comer carne, no almoço ela come um ratatouille da vida e tá tudo bem. Mas ela não conectou, né, a informação de que realmente, por que é importante, por que consumir vegetais é importante, por que preservar o meio ambiente, ou seja, neste caso, e quando você tem um mercado inexplorado como é esse, né, porque é novo, no final das contas você tem um vasto modelo para você poder aplicar e testar, faz com que a pessoa realmente ela vá se conscientizando. Não é só isso, tem muita coisa por trás além do só não comer carne. E inclusive quando a gente foi, né, relançar a marca Incrível, a grande questão foi entender quem são esses consumidores. Quem são as pessoas que já pararam para uma refeição que seja não comer carne, né? E mais de 50% dos brasileiros já pararam um dia na vida e falaram, pode ser uma vez no ano. Hoje eu não vou querer carne animal, existe hoje carne vegetal, proteína vegetal, né, que a gente fala. E isso é muito diferente. E são drivers completamente diferentes. Quando a gente pensa muito direto, muito mais as pessoas mais ativistas, até os veganos, que estão diretamente relacionados com animais e meio ambiente, mas esse é o menor driver. Quando a gente vai entender o consumidor, a gente vê que o maior driver, na verdade, é saúde. É colesterol, por exemplo, né? Então a pessoa real... É o meu caso. Não está preocupada lá. Assim, a gente tá, né? Vamos dizer, acho que eu não consigo pensar em uma pessoa que se você realmente... Tô nem aí com os animaizinhos, não estamos, mas talvez não com driver para mudar o seu padrão, o seu comportamento alimentar. Mas o principal driver que faz a pessoa pensar nessa segunda sem carne é a saúde. Você está coberta de razão, porque é o meu caso. Porque eu sou carnívoro na essência. Desculpa, pessoal, para quem não é, eu sou carnívoro na essência. Eu gosto realmente de carne. Mas por conta da saúde, eu realmente preciso reduzir carne. E só que não é o fim do mundo, por exemplo, eu não abro mão do meu cacio e pepe ali, que não tem carne nenhuma, tem o queijinho, o macarrão e tá tudo certo, e é possível. Mas o que você tá trazendo é isso, vai além de qualquer tipo de ativismo. Assim, é você pensar na sua saúde, e eu nunca tinha pensado por trás, né, do que tá por trás. Isso é muito importante, informação. E como é que as empresas, qual o desafio que as empresas têm enfrentado nisso? Porque hoje você tem a internet com volume de informação assim, você vai do 0 ao 80 no mesmo tema entre amo e odeio e de tudo. Como é que as empresas têm trabalhado essa questão da comunicação? Ainda vejo que pouquíssimas empresas focam na geração de conteúdo. Sim, são poucas, e até você estava comentando, né? Eu não vi propaganda da Coca, você viu. A Coca investe muito em propaganda de preço e não é o que você... É inconsciente, é verdade. Exatamente. Mas sim, você vai... Onde você compra Coca? Você compra Coca no supermercado. Com certeza tem material de ponto de venda no supermercado, com preço, ali no seu momento de decisão de compra tem. Ou, por exemplo, hoje a gente fala muito, né, dos novos locais de venda, que são as vendas digitais. A gente tem todos os canais como iFood, Rappi, que podem fazer a compra no mercado para você, ou já trazem direto para você. Ali você também tem propaganda de Coca, né? Em todos esses novos momentos de compra do consumidor, você tem a questão do preço. Perfeito. É que a questão do preço, ela dificilmente vai estar ligada, né? Quando a gente fala que a gente tem um funil de conversão, né? Que começa com o que a gente chama de awareness, que é quando a pessoa toma consciência que aquela marca ou produto ou serviço existe. Depois, quando ela já sabe que existe, ela passa a fazer uma consideração. Então, ok, estou precisando comprar um refrigerante, uma bebida para minha casa, passa a fazer parte do pool de consideração que você tem. E o final, que é a conversão, que é a venda em si. A gente não vai falar de preço em awareness, talvez não em consideração. Na conversão a gente fala. Entendi. Né? Então, tem uma jornada, tem né? Uma jornada do consumidor. Então, assim, o conteúdo tá ali no awareness, tá ali na consideração. Né? Eu acho que as empresas, elas, sim, como o driver final, o que você precisa é a venda. Muitas empresas, principalmente a gente acabou de passar por momentos de crise, de dificuldade no país, elas estão muito mais ali focadas como eu vendo, e não pensando tanto no longo prazo. E existe também a dificuldade que é como fazer essa comunicação, né? Então as pessoas têm que ter uma estratégia por trás, tem que nem eu falei, conhecer os consumidores. E qual desses consumidores eu quero falar? Né? Quero falar com todo mundo que come carne vegetal? Será que sim? Será que não? A gente falou de esporte, quero falar com todo mundo que faz corrida, com todos os tipos de atleta. Você não vai conseguir falar com todo mundo, senão você fala
Tá perdido. Mesmo porque tem atleta que tá começando, é um tipo de conteúdo, e tem um atleta que tá em tão alta performance que vai olhar um conteúdo básico e falar assim, cara, eu já passei desse nível, não é o tipo de conteúdo que eu preciso. Exato. Então, eu acho que existe esse desafio de pensar no longo prazo e não só na solução de problemas de vendas. E também essa parte de estratégia de comunicação, ela é muito importante. Né? A gente vê comunicação, vê propaganda, ou tá num evento, acho que é muito legal isso. A gente tem muito hoje que a gente fala de experiência, e pode ser tanto uma experiência digital como uma experiência realmente no evento física. Pensar na estratégia que está por trás disso. Não só, foi um evento legal, mas que imagem eu quero passar, que conteúdo eu quero passar para essa pessoa que veio aqui nessa experiência conhecer a minha marca. E a gente vê isso tão bonito, é tão lúdico. Comunicação é bonita, é divertido. E não pensa na estratégia que tem por trás. É muito número, é muita pesquisa. Muita trabalheira, né? Muita trabalheira, é muita pesquisa com o consumidor, dados de mercado, pra gente definir onde a gente quer estar e como nós vamos chegar lá. Né? Tem bastante disso por trás. E aí as pessoas só olham a propaganda, não, essa propaganda tá bonita, a estética, o design, até a semiótica, às vezes tá lindo. O que trouxe? Onde agregou? Pra onde levou a sua marca? Né? Daqui 5 anos, as pessoas vão lembrar da sua marca por quê? Né? Quantas vezes a gente não vê uma propaganda legal, principalmente propagandas engraçadas, né? Geram uma piada, a gente fala, nossa, aquela piada é muito boa. Que marca que falou? Né? Quando você vira proprietário de um conteúdo, proprietário de um caminho, as pessoas associam com você. Perfeito. Você falando tudo isso me traz, por exemplo, a Nespresso, que é um dos casos que eu sou apaixonado, porque eu amo café. E você vê a Nespresso transformando um produto comoditizado. E elevar o padrão a ponto de não só fazer um café, mas inovar com a nova Vertuo que eles lançaram, um café centrifugado por indução. Você vê que assim eles conseguem tirar um produto de um patamar mais básico para um patamar. Você fala assim, cara, eu vou entrar numa loja da Nespresso, eu tenho que até trocar de roupa para entrar na loja da Nespresso, é linda, né? Sim. E toda essa estratégia por trás, toda a cadeia, e você vai analisar, poxa, produtores selecionados, não é qualquer produtor, é um café mais premium. Então eu acho que é isso, é muito fácil você ver um tudum da vida e falar assim, maravilhoso, né? Mas no final das contas, tem uma série de coisas por trás. E você que já trabalhou com várias marcas, comunicação, com vários produtos, qual foi o caso mais emblemático que se você enfrentou, assim, de dificuldade de conseguir transmitir para o público uma jornada, uma comunicação, uma marca, uma estratégia de uma empresa? Eu acho que o mais curioso é justamente pensar no que você falou, como que eu tiro um commodity de commodity. Né? Quando eu estava na JBS, eu tive a grande oportunidade de estar no que era a menor categoria dentro de Seara, que era carne in natura, e ainda in natura suínos. Né? Era o menor, comparando suínos com aves, é tão pequeno. Né? Mas era legal porque tinha espaço para criar, para pensar. E o desafio, né? A gente chegou um diretor novo, ele trouxe esse desafio que é como que eu levo suínos para outro lugar. Né? E é curioso porque tá presente sempre no prato das pessoas, nunca no dia a dia. Né? Então a gente tinha 2 desafios ali muito grandes. Sempre no momento de festa, vou fazer no pernil alguma coisa. Mas é engraçado porque na Europa, eles consomem muito mais carne de porco do que a gente consome aqui no Brasil. Sim, existem alguns estereótipos com a carne de porco no Brasil. Todo mundo acha que tem que fazer super esturricado ali porque pode trazer doença. E 2, que é uma carne gorda. Mas a gente fez, por exemplo, a gente foi estudar com um nutricionista e se você pega alguns cortes, assim como na bovina, você falou que você é super carnívoro, magra. tem algumas carnes que são mais magras que um frango, mais magras que um peixe, né? E quando você compra carne de boa procedência, você não vai ali na fazendinha, tá? Uma carne que tenha ali realmente uma inspeção, você pode comer crua, você pode fazer um tartar de carne de porco. Aconteceu isso comigo na Alemanha. O cara fazia a própria criação do porco e nós fomos num restaurante muito pequeno, falou assim, porco eu crio. Ele foi fazer a linguiça, moeu a carne, ele pegou a carne e falou o seguinte, pode comer. E a primeira coisa na minha cabeça foi, cara, eu vou passar mal, doença. E não. Foi simplesmente um tartar de porco que você tá falando que aqui no Brasil, se fizer uma carne de porco ao ponto, o pessoal te mata. Mas, por outro lado, se você for ali, né, a Casa do Porco, né, restaurante super famoso em São Paulo, acabou de ser eleito de novo entre os 50 maiores restaurantes do mundo, um dos pratos dele é um tartar de porco. Tem alguma coisa crua lá. Né? Então, tem esses preconceitos que fazem a pessoa não pensar no dia a dia. Então, a penetração que a gente fala, quantos lares, quantas pessoas comem carne de porco é alto. Eu não preciso falar para mais pessoas comerem.
Eu preciso que elas comam de outra forma. Então a gente viu duas maneiras. Uma era como eu faço elas já comerem mais, né? Como que elas passam pro dia a dia delas. E um outro é como que eu faço, tiro essa imagem de commodity. Como eu tiro essa imagem de carne mais barata, né? Principalmente quando a gente viu na pandemia o preço da carne bovina super alto, as pessoas estavam olhando muito para carne suína. E aí a gente fez dois caminhos, né? Um foi algumas ações de comunicação, principalmente de informação, de conteúdo, trazendo carne para o dia a dia, né? Então, muitos vídeos de receita, isso é padrão quando a gente fala de alimento, mas como que eu trazia receita de dia a dia? Porque se não se fizer receita de chefe, a pessoa não vai fazer na casa dela, porque é tão distante da realidade dela. E eu não trago pro dia a dia. Então, era como que eu faço um estrogonofe de filé mignon suíno, por exemplo, que era o que a gente queria. Né? Então a gente fez muito conteúdo que falava para as pessoas, nossa, eu nunca pensei nisso. E eu, estrogonofe de suíno eu nunca pensei, eu vou testar em casa. Já até salivei aqui. Exato, e a gente começou a entrar, por exemplo, em alguns programas de culinária na TV, justamente falando, olha, eu quero um programa mais básico de dia a dia para trazer uma receita de dia a dia. E por um outro lado, né, essa premiumidade da carne suína, a gente foi entender o comportamento do consumidor. O que estava acontecendo? Isso foi durante a pandemia. E, obviamente, aconteceu um boom do churrasco. Todos os happy hours dos brasileiros se tornaram um churrasco. Então, como que eu faço a carne suína que já estava lá no churrasco, na costelinha, tá presente de outras formas? E aí a gente foi entender, como que aconteceu com a bovina? A gente foi fazer um benchmark com a bovina. Quem não conhece, hoje em dia, Angus? Quem não sabe ali que a gente tem raças diferentes? Não, hoje o pessoal não compra paleta, compra flat iron, né? Tipo isso. Então, será que não... Agora, se eu falar pra você, existe uma raça mais premium, marmorizada, igualzinha você tem pra bovina, só que pra suína. As pessoas não conhecem. Então, foi esse trabalho que a gente fez, de trazer, olhar pro mundo, que eles falaram, na Europa, eles têm já isso super, um mercado suíno super desenvolvido. Trouxemos uma raça pro Brasil, ainda foi toda uma pesquisa com o consumidor. Beleza, a raça chama Duroc. O consumidor falava, Duroc o quê? Eu não conheço. Só que a gente foi justamente pegar o benchmark dentro da JBS, que tem carne suína, e trouxe, por exemplo, linhagem europeia. Que fazia sentido pro consumidor. O consumidor falou, Europa, linhagem, isso eu sei que é melhor. Né? Do que trazer algo complicado pra ele, que era o Duroc. E aí, voltando pro... Beleza, fizemos todo esse mercado pra entender o que o consumidor entenderia, o que ele faria sentido. Como que eu lanço isso? Faz sentido eu ficar martelando, carne marmorizada, isso tem na embalagem, isso um material de ponto de venda já traz para ele. Mas o que é esse churrasco para o consumidor? O consumidor já está fazendo churrasco toda semana, é o que ele pode fazer em casa. Como que eu dou um passinho a mais no churrasco dele? Então, quando a gente foi lançar esse produto, a gente não lançou dentro de Seara Mainstream, que era Seara Laranja, a gente lançou os produtos em Seara Gourmet, que era a marca mais premium da Seara, que fala justamente sobre momentos especiais, como você diferencia ali o seu dia a dia. E a gente colocou um conteúdo de churrasco, né? Eu quero que você saiba preparar o melhor churrasco. Se vai ser com a minha carne, se não vai ser com carne, se vai ser com uma costela que não é que eu lancei, se vai ser com bovino, não me interessa. Eu quero que quando você pensar em churrasco, você pense em Seara Gourmet. Né? E aí a gente expandiu isso para dentro de toda a Seara Gourmet, então a gente fez um lançamento unificado de melhor churrasco. Então, beleza, dentro de Seara Gourmet, quais são os produtos que valem a pena ter no churrasco? A gente lançou, junto com os suínos, aves e linguiças, que é o churrasco, e uma plataforma de churrasco, né? Quem que era a referência de churrasco no Brasil no momento era Rodrigo Hilbert, né? Que até construiu a própria churrasqueira. Exatamente. Né? A gente trouxe ele para dar informações de churrasco. Né? Então, ele falava de cortes, ele falava de brasa, ele falava de utensílios. Ou seja, você pegou o entorno do brasileiro em vez de focar só no produto. Exato. O momento dele de churrasco. Como que ele faz... Ok, eu tô fazendo churrasco toda semana. O churrasco do aniversário. Como que ele é um churrasco diferente? Né? A gente sabe, a gente faz aquele churrasco que pode ser grande, agora a gente já voltou a ter churrasco grande, sempre tem uma carne especial da diretoria. As nossas pesquisas do consumidor apareciam toda vez esse termo, a diretoria. Sempre tem a diretoria do churrasco. Sempre deixa aquela ali pro final, depois tá todo mundo de... Eu sei porque eu faço churrasco, todo mundo tá de pança cheia, aí você tem aquela carninha guardada ali, que é aquela especial que você vai abrir no momento em que o pessoal já deu aquela assentada. Exato. Então a gente pegou justamente os insights que o consumidor trouxe. O insight traz tanto para a comunicação quanto para o produto. Maravilhoso isso. Aí é uma dúvida também pessoal. Quando você faz uma pesquisa,
O consumidor, ele vai trazer a percepção dele, mas normalmente naquela informação ela precisa ser depurada. Normalmente ele fala o que ele quer e não o que ele precisa. Como é que é esse trabalho de você consolidar tudo isso e tentar extrair dali? É teste, não é, confia-se no consumidor tá falando. Falo isso porque eu já fiz vários testes também e é muito difícil você conseguir extrair. Às vezes a pessoa quer muito o seu produto, mas ela não compra. Eu já vi empresa falar isso, pô, mas eu fiz a pesquisa, tá tudo maravilhoso, mas ninguém compra o produto. Sim, é porque não é o que realmente ela estava precisando, é o que ela queria, mas não significa que a compra. Como é que vocês depuram essa informação para conseguir transformar isso numa estratégia de marca e comunicação? Acho que cada detalhe da estratégia pode vir de formas diferentes. Né? Quando a gente fala de pesquisa de forma geral, a gente tem pesquisas qualitativas e quantitativas. Né? Então, quali realmente são menos pessoas, mas a gente tenta realmente grupos que representem o consumidor. Né? Então, meu público-alvo são homens ou são mulheres, tem diferença de faixa etária, tem diferença de região, né? Ou a categoria que eu tô trabalhando, ela tem diferença por região, né? Você citou exemplo de café regional. A gente pensa, né? Hoje, um dos maiores marcas do mercado é Pilão, vai pro sul. Pilão é nada no sul. Sim. Entendeu? Então, o sul é bairrista. Então, para eu fazer comunicações no sul, como que eu lido com o bairrismo do sul? Né? Então, conhecer a região, conhecer as pessoas, segmentar faz diferença, né? E entender se aquela informação, ela é uma informação que eu venho de um grupo realmente ali mais qualitativo, ou se é melhor eu pesquisar eu pesquiso realmente um número muito grande de pessoas numa pesquisa aí mais quantitativa, né? Talvez um detalhe de embalagem, essa informação, ela é importante ou não por pôr na embalagem, eu pesquiso com mais pessoas. Agora, aprofundar, tentar entender um pouquinho o driver do consumidor, eu vou precisar realmente sentar, talvez aí num focus group com menos pessoas e aprofundar essa informação. E aí, talvez, num focus group eu tenha um insight, crio a minha estratégia e valido a minha estratégia num lugar maior. Nossa, espetacular, você está falando, eu vi hoje na internet, foi muito engraçado, porque um designer de marca falou o seguinte, como seria se a Coca fosse um produto de luxo? E a Coca vermelha, né, preta e branca, ele alterou somente a quantidade e fez uma lata, um mockup de uma lata totalmente preta, estilizada. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, genial, mas não conecta comigo. Essa não é a marca. Como a embalagem, tudo isso faz a diferença, né? Principalmente no mercado de hoje. Falando no mercado de carne, que hoje você tem grandes nomes de carne, você tem o Netão fazendo todo o movimento, e dentre outros, como isso faz a diferença, né? Desde a tipologia, da cor, tudo comunica, né? Tudo comunica. É exatamente isso. A gente fala muito dessa questão de design, de semiótica, é o que eu quero comunicar. Até, né, é um meme que tá essas épocas na internet, que é como o McDonald's saiu de um lugar feliz e virou o adulto chato, né? O próprio McDonald's tem lojas hoje super sóbrias, né? Qual que é a proposta dele? O que ele tá querendo comunicar? É justamente porque hoje o McDonald's não pode mais ser só aquele cheeseburger, ele também tem que ter as outras opções, né? Ele também tem que ter outras opções de pratos, etc. Senão vai ser só realmente a comida raramente que a pessoa vai usar. E o nível de consciência das pessoas com saúde mudou também, né? Ou seja, antigamente consumia-se fast food numa velocidade. Hoje, essa nova geração já vem com a nova geração e todas as outras, o nível de consciência em relação à saúde é muito maior. Ou seja, se ela não faz essa migração, e você tá falando que faz total sentido, eu há tempos não visito o McDonald's, mas recentemente eu acabei indo por causa da minha filha, e eu vi que realmente houve uma migração, assim, foi até meio que drástico em relação ao McDonald's do passado, né? Sim, tem algumas lojas lá completamente diferentes. Totalmente pretas, já com uma outra tipologia, uma outra... E essa mudança, essa conversão de você sair de um estilo e ir para o outro, eu vejo que não é do dia para a noite, e é meio difícil que as pessoas se adequem a isso. Como é que funciona o interno da comunicação e do marketing ali, tentando fazer essa migração? Porque ali, como é que você entrega resultado? Na verdade, a minha preocupação é como é que você entrega resultado em algo que você está migrando e que você não sabe se isso aqui vai dar certo. Por exemplo, em Incrível teve um pouco disso, porque já existia uma submarca de Seara, que era Seara Incrível, e a gente queria desassociar de Seara. Na verdade, isso é uma grande estratégia da JBS. A JBS é hoje a maior empresa de proteína do mundo. E ela definiu como estratégia de longo prazo tornar-se a maior empresa de proteína vegetal do mundo. Fez aquisições no mundo sobre isso. É que JBS é brasileira, né? A gente surgiu aqui a empresa.
quem ia liderar isso era Brasil. Criou-se quase uma startup dentro da JBS para liderar essa nova marca. E primeiro foi feita uma grande pesquisa para entender se Incrível faria sentido. Né? Porque já tinha sido investido milhões para lançamento de Seara Incrível, né? Já tinham produtos, etc. O quanto dessa marca era relevante que eu mantivesse, o quanto eu podia ser disruptivo. A gente viu que a palavra incrível já tinham algumas associações, já tinha um mercado para a marca, então a gente não podia matar a marca. Então ia ser uma nova incrível e não uma nova marca de plant-based da Seara, da JBS. Né? Então a gente manteve incrível. Então o que de incrível eu mantenho? Mantenho um verde, mas será que é um outro verde? Porque quando Seara Incrível foi lançada, ela foi lançada falando de tecnologia. Ela tinha uma tecnologia que trazia a sensação de carne animal para o seu produto vegetal. Era um verde super tecnológico. Esse verde tecnológico não fazia sentido, mas fazia sentido manter um verde. Então, aí, junto com agências, num bom briefing, a gente consegue chegar no qual vai ser esse novo verde que vai falar, eu te ajudo. E não mais sou super tecnológico. Eu não quero falar de tecnologia. A pessoa não quer saber como eu tô trazendo esse sabor gostoso. Ela quer saber só é gostoso. Se é gostoso, No final é o resultado que ela tá esperando, né? Exato. Então, a gente faz um estudo do que é importante ser mantido da marca, para não gerar esse grande choque, e o como eu me transformo. E aí, sim, é um passo a passo de transição. Né? A gente ali, em Incrível, teve um momento, principalmente o tom de voz da marca mudou. Então, mesmo ainda com a marca antiga, logo antigo, redes sociais antigas, a gente estava começando a transformar o tom de voz. Tá. Né? Então, a gente foi fazendo essa transição. Cara, espetacular, espetacular. Às vezes a gente não tem noção do que acontece, porque a gente tem só o resultado, né? É a água, é a marca. A gente vai no mercado e às vezes não percebe que é por trás do que tá ali. Tem muito trabalho, tem muita pesquisa, tem muito tudo isso. Um outro exemplo legal, né? Você citou café, mais uma categoria que você gosta. O Brasil ainda é um mercado, né, muito de pessoas das classes mais baixas. É lindo ver o que o Nespresso fez, mas o mercado de café, o Brasil é um dos maiores mercados de consumidores de café do mundo, é o maior produtor, mas de consumo é um dos maiores, não é o maior. O mercado não está preparado para Nespresso, a gente está migrando, a gente tem cada vez mais pessoas entendendo de grãos, entendendo de torra, entendendo de modos de preparo diferente, mas tem pessoas que acham que pilão é caro. Sim. Né? Elas não estão preocupadas com isso. Então, existe uma ferramenta e um meio de campo de como que eu torno mais premium, não tão premium. E aí, por exemplo, pilão tem esse caminho, tá fazendo esse caminho, mas ele tá fazendo com, entre aspas, uma submarca. Porque pilão é mainstream. Pilão é de um grupo de pessoas maior. Como que eu levo pilão pra cima? Eles viram, não tenho como levar pilão pra cima. E trouxeram a linha Pilão Cafeteria, que é uma linha mais premium. Aí, por exemplo, trouxeram uma embalagem preta ali, né? Mas que traz grãos mais selecionados, modos de preparos diferentes e começa a educar o consumidor. Começa a falar do consumidor sobre isso, né? Pilão não comportava crescer. Então, como que eu faço para pilão ainda ter um público mais premium? É um público ali mais upper, mainstream, né? Não é tão premium. Talvez pilão não tenha como ser um premium. Aí a JD, que é a empresa de pilão, tem L'Or, que é a marca premium. Que é a marca premium deles. Sim. Exato, mas nesse movimento das pessoas de estarem preparando o pós, porque L'Or chegou no Brasil como cápsula. Sim. Né? Eles também lançaram ali os seus produtos em pó e em grãos. Pra estar nesse mercado das pessoas que estão migrando. Sim, assim como a Melita tentou fazer um movimento, ela faz até hoje um movimento pro Fazenda, mas ainda assim o Fazenda não está posicionado nesses grãos mais premium, nessa parte. Ainda é uma categoria que, pelo menos as pessoas entendem que é melhor do que o Melita normal. Eu vejo por isso em casa, minha sogra, em vez de comprar o verde, aí ela compara, não, se o da Fazenda tá mais barato, eu vou no da Fazenda porque esse é melhor. Não, mas se esse aqui tá mais caro, eu vou no verde normal. Então, realmente, o que você tá dizendo é a pessoa aí se posicionando dentro do que ela consegue naquele momento. Exato. Né? E conforme ela vai evoluindo, ela vai querendo coisas mais premium. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta na questão de desenvolvimento. Você trabalha com um tema extremamente complexo, que é comunicação, marca, mente humana, comportamento humano.
como é o desenvolvimento pessoal nesse sentido? Porque toda hora isso tá mudando, toda hora vem coisa nova. Como é que é esse desenvolvimento? Como é que você se desenvolve profissionalmente? Eu acredito que eu ali, principalmente, né, a gente dentro da indústria, nunca tive algumas passagens rápidas por agência, tentei ser consultora, e falei, não, realmente o meu lugar é dentro da indústria, né, dentro da empresa, é estar perto de pessoas. Eu acho que hoje o mundo é tão plural, a comunicação é tão plural, que é difícil eu manjar muito de tudo. Então, é estar perto de pessoas, né? Então, hoje tem segmentos, por exemplo, a JBS criou uma área totalmente digital, focada em e-commerce lá dentro. Eles vão me dar os insights, né? É se munir de boas agências. Me pergunto às vezes, será que uma agência gigante, né? A gente tem agências globais, são as melhores para todas as soluções que eu quero? Né? Ou às vezes, poxa, eu tenho uma categoria, um segmento menor. Será que tem uma boa agência ali focada em... Hoje a gente tem muito de influenciadores, embaixadores, uma agência de experiência de marca. Será que categorias que são, por exemplo, alimentos, é importantíssimo degustação, mas como que eu faço degustação sem ser só degustação? Porque comer um produto gostoso, ele vai comer o meu. Eu tenho certeza que o do concorrente também é gostoso. Mas como que eu faço para ele lembrar da minha marca naquela experiência e não só do meu produto? Né? E tem hoje cada vez mais pessoas especializadas que conhecem as próprias redes sociais, elas mudam. Cada ano chega uma rede social diferente, né? Então existem pessoas que estão se aprofundando nisso. Então, eu acho que o importante é saber que eu não realizo nada sozinha, né? Eu já, como você falou, executiva, eu tenho minha equipe, né? Então, será que uma equipe plural, com pessoas diferentes, com visões diferentes, podem me trazer isso? Agências diferentes. E o marketing é um pedaço, o marketing e comunicação é um pedaço da empresa. Um bom relacionamento com a equipe de vendas, né? A gente tá lá fechado no escritório, é a equipe de vendas que entende o que tá acontecendo na loja. É ele que sabe, ou mesmo vendas online, né? Tem a parte ali do e-commerce, da conversão de vendas. Ele sabe me dizer, por exemplo, por que clicaram nesse anúncio e não clicaram no outro. Né? Então, ter um bom relacionamento e essas pessoas perto faz toda a diferença. É isso que você tá trazendo espetacular, é o que eu falo para todo mundo. Às vezes a pessoa quer investir somente em cursos e desenvolvimento. Eu falo, cara, esse conhecimento ele é importante, não anula, mas é isso aí, é você colocar o skin in the game, fazer o negócio acontecer ali, se conectar com as pessoas e captar informações e se relacionar, é o que realmente traz o conteúdo, é o que traz o conceito. Espetacular, estamos quase chegando no finalzinho, que bate-papo incrível, e o Carreira Talk Show, vocês sabem, é meu MBA de graça, porque eu tive aqui vários insights quanto a isso, mas eu queria que você desse uma indicação de um livro, de um filme, de uma série que você está consumindo, que você gosta e que vale a pena compartilhar com a audiência. Olha, eu sou um pouco suspeita, né? Porque meu lado B, eu sou montanhista. Então, eu indico muito sair um pouco do mundo empresarial, né? As pessoas até me perguntam, nossa, mas montanha é tão diferente. E é incrível como a gente se desenvolve como pessoas e isso vai direto para a carreira, né? Eu fiz uma grande aventura, uma grande jornada, que eu fui pro Nepal e eu passei 30 dias sozinha no Nepal. Uau! Exato, e foi um projeto que, lógico, por questões de vida, pandemia, etc., levou 5 anos para sair da primeira ideia, quero ir pro Nepal para realizar, mas foram 5 anos de planos, onde eu pensei, tudo que eu vou realizar, né? Tudo que pode acontecer comigo. Eu fiz até um curso de medicina, era um curso para médicos que queriam virar médicos de montanha. Não entendi metade do que aconteceu ali, mas isso trouxe... Uma preparação, né? Exato, trouxe uma preparação para que eu pudesse lidar com o que acontecesse. Isso é direto igual no mundo empresarial. Tem um projeto. Como que eu mapeio as situações desse projeto? O que eu preciso saber para tomar as decisões desse projeto? E, lógico, questões de resiliência, né? Quantas vezes eu não aguentava mais andar, mas eu precisava continuar andando, né? Foram 30 dias, chegando a quase 6.000 de altitude. E eu precisava continuar andando, ou não. Saber o momento de falar, eu vou tirar 5 minutos para descansar, eu não vou andar não. Ou... o dia anterior foi muito pesado, hoje eu vou tirar pra descansar. Autoconhecimento, né? Você conhecer seu corpo e ouvir as respostas dele, né? Exato, e não é só o corpo, é a mente também. Isso a gente leva pra carreira. Né? A gente vem de um momento muito forte das pessoas pensarem o bem-estar humano.
né? Eu não gosto muito da palavra a qualidade de vida, porque eu não acho que é qualidade, eu acho que é equilíbrio. O nosso mundo empresarial, a nossa vida empresarial é tão importante quanto o nosso lazer, o nosso bem-estar com nós mesmos, a nossa família, ou o que cada um tem como bem para si mesmo. Então, eu acredito muito na palavra equilíbrio. E a montanha me ensinou a isso, né? A esse equilíbrio do que eu preciso fazer e do que eu, neste momento, consigo. Né? Quantas pessoas já não tiveram burnout? Até a própria OMS trouxe burnout como um mal do próprio mundo corporativo, né? Como que a gente evita isso? Como que a gente cuida disso? Então, eu acho que os livros de montanha, né? Então, a gente tem alguns, como, por exemplo, Sete Cumes, que conta a história dos primeiros homens que subiram os primeiros 7 cumes de cada continente, e eles não sabiam nem que isso era possível. Da onde veio essa ideia? Nossa, espetacular. Exato, né? E eu falei... e é muito legal ver como isso inspira as pessoas. Que a gente tava falando de Red Bull, né? Te dá asas pra quê? E essa aventura do Nepal me deu um prêmio, né? A Confederação de Montanhismo me elegeu a história mais legal de alta montanha de 22. E pra mim o mais legal desse prêmio foi porque, assim, a minha vida não é só montanha, né? Eu virei montanhista depois de adulta, quase nos 30 já. Então eu tenho muito mais pessoas do meu ciclo de amigos, de família, que não são montanhista, né? Foi eu ouvir as pessoas falaram, nossa, isso me inspirou a fazer tal coisa. Não é sobre fazer montanhas, mas o quanto pessoas falaram, nossa, eu tinha essa ideia aqui na minha cabeça, mas eu nunca fiz, e me deu a ideia de realizar. Eu tenho um vídeo que o pessoal fala, nossa, você vai no cemitério e tem várias ideias ali, né? Que não foram executadas. Então é o quanto realmente a gente consegue executar e ver histórias como a sua, de 30 dias sozinha no Nepal. Você fala o seguinte, será que eu tô fazendo com a minha vida tudo que realmente quero fazer e tirar do papel? Cara, é realmente inspirador. É realmente inspirador. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Amir Klink e você vê o que ele fez, né? Eu gosto também de livros assim. Nunca fui mais pro lado de montanha, mas vou ler esse livro com certeza, que realmente... porque não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Escalar os 7 cumes e... espetacular, fantástico. Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, que programa incrível. Quero que você volte para poder fazer um programa só para falar dessa sua experiência. Vamos lá. Mas você tá super convidada para voltar. E obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento e de trazer à luz o quanto comunicação e marca é fundamental para as empresas, é fundamental para as carreiras também, que a gente não deixa de ser uma empresa, e o quanto realmente as empresas investem para tentar trazer o melhor para o consumidor, né? No final das contas é tudo que elas querem. Então, obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. E obrigado a você que nos acompanha, que sempre está comentando, trazendo vários insights. E não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos esse programa incrível que nós gravamos aqui com a Thaís. Até o próximo Carreira Talk Show.